E aí, galerinha, tudo tranquilo? Então, dando continuação àquelas ferramentas que eu falei para vocês que vão dar suporte, então, para a blockchain, eu tô hoje vindo aqui, né, eu estudei ao longo desse tempo o que significa um sidechains, como é que ele funciona, por que a gente usa sidechains e alguns outros conceitos que eu acabei me deparando. Então, eu vou mostrar para vocês aqui também, que seria basicamente esse lance do Merge Mining, Federation. E, óbvio, eu vi alguns exemplos que são razoavelmente interessantes, que são blockchains, tipo, grandes, e eu não sabia que elas funcionavam dessa maneira, né? Que era para isso que elas estavam sendo usadas. Beleza? Então, para começar, cara, sidechain é o seguinte: o conceito mais básico que eu consegui me vislumbrar como cara, é uma rede secundária, ou seja, digamos que a gente tem aqui uma rede principal. A gente tem uma rede principal gigantesca, Bitcoin, Ethereum, sei lá. Então a gente pode ter aqui, sei lá, o BTC ou Ethereum e assim por diante, belezinha? Só que esses caras agora eles estão gigantescos, eles estão recebendo um volume de transações bizarras. Então, para a gente dar um suporte para essa blockchain principal, né, essa rede principal, o que a gente vai fazer é criar uma segunda rede paralela a essa principal e vai então jogar algumas das transações dessa rede principal para a rede secundária, de maneira que a gente vai tentar então reduzir o fluxo de transações que estão ocorrendo na rede principal, beleza? E aí, cara, isso toca obviamente no motivo do porquê que a gente usa esse raio. Então, mano, imagina o seguinte: imagina que a gente tem aqui na rede principal o Ethereum, beleza? A cada segundo a gente tem, sei lá, 1 milhão de transações sendo jogadas aqui, né? Tendo requisições aqui. 1 milhão de transações, sendo que um detalhe é que o Ethereum leva 10 segundos para criar um novo bloquinho, beleza? Então, para um bloquinho que digamos que ele aguente, sei lá, 1.000 transações, a gente leva 10 segundos. Agora imagina que para cada segundo a gente tem 1.000 transações novas. Isso significa que o volume de transações está cada vez aumentando mais, né? A gente está criando um buffer, né? Uma pilha de transações absurdamente grande. E aí isso pode causar então alguns problemas, como congestionamento da rede, ou então tipo aumento de taxa. Mas como assim? Bem, basicamente é o seguinte: como a gente não consegue processar todas as transações que estão entrando de maneira rápida, isso a gente vai colocando numa pilha, né? Então é a pilha lá para a gente poder validar a transação e aprovar ela, né? Então executar ela na blockchain. E aí isso causa então lentidão, porque, sei lá, digamos que eu abri uma transação agora. Só que, cara, já tinha 1 milhão de pessoas na minha frente, eu vou ter que esperar agora 1 milhão de transações serem aprovadas. E assim, para cada 1.000 transações, eu tenho que esperar 10 segundos. Então eu vou acabar esperando alguns minutos, o que é um pouco chato, né? Já que a ideia era fazer uma transação direta. A gente, afinal de contas, está querendo substituir ou criar um sistema financeiro paralelo ao sistema financeiro do mundo real, o dinheiro físico, beleza? Então isso aqui não me parece uma parada muito maneira, mas é o que tem acontecido, porque tem muita gente, mas muita gente mesmo, usando a rede da Ethereum, por exemplo. Seja por causa dos aplicativos, né, os dApps, ou então seja porque as pessoas simplesmente estão querendo transacionar dentro da rede da Ethereum mesmo. Belezinha? Um outro problema que isso acarreta, como eu falei, é aumento de taxa. Porque, mano, imagina que assim, se você está tendo que esperar muito, as pessoas estão dispostas a bidar, né? Bidar seria aquele dinheiro extra que a gente vai dar para incentivar que a nossa transação seja aprovada antes das outras. Então, mais gente vai estar disposta a dar mais dinheiro e isso acarreta, né, no valor da taxa de uma transação, acaba ficando muito alto. E quando eu falo muito alto, mano, tipo, eu vi uma vez um cara reclamando de que tinha pago $50 para fazer uma transação. E assim, pode ser uma transação de, sei lá, $5, R$ 10, sei lá. Não importa, mas tipo, pagar $50 para fazer uma transação é uma parada bizarra. Tu não vai pagar isso no banco, saca? Então, tipo, e isso eu tô falando $50. Me falaram já que rolou transação de tipo $100, $200. É uma parada bizarra. Eu não, assim, eu pararia de usar uma rede dessa. Então, para evitar isso, o que a gente está, a gente, né? Os desenvolvedores da rede de blockchain, eles estão então criando mecanismos para diminuir esse fluxo. E esse mecanismo da sidechain, cara, a gente pode imaginar como o seguinte: imagina que a gente tem aqui uma rua, tipo, grande, né? Uma rua larga, uma avenida. E aí aqui passa um monte de carro, beleza? Só que, pô, sempre tem aquele lance do horário de pico, ao menos aqui no Rio, onde eu moro, tem os horários de pico em alguns lugares, que não importa se a pista é larga pra caramba, vai causar um baita de engarrafamento, porque tem uma quantidade absurda de carro.
E aí, o que a prefeitura, ou no caso aqui, os desenvolvedores vão tentar fazer? Eles vão tentar, então, criar caminhos secundários menores aqui, né, laterais, onde a gente possa pegar uma parte desse fluxo e desviar, então, para as laterais, de maneira que a gente consiga, então, ter uma redução aqui no fluxo nessa avenida principal, beleza? Esse é o mesmo conceito da sidechain. A gente pode imaginar que essa avenida principal daqui é essa rede principal, né? E essas avenidinhas aqui laterais seriam então as sidechains, beleza? E aí basicamente o que a gente está fazendo então, como eu falei, é pegar um conjunto de transações aqui e jogar para essa rede secundária aqui do lado. E a gente vai fazer tudo aqui, cara. A gente sempre vai pegar essas transações daqui, vai jogar para cá, né? Vai começar a aprovar elas aqui. E aqui a gente vai ter então um conjunto de pessoas que vai estar rodando essa rede daqui, né, ao invés da rede principal. Óbvio que essas pessoas podem estar rodando as duas redes, mas assim, é uma rede completamente separada, saca? A única coisa que a gente está fazendo é pegar uma parte das informações da rede principal, jogar na rede secundária, beleza? E aí aqui é como se fosse um outro universo já. Imagina dois universos paralelos, onde um é pequenininho e um é gigantão, e a gente está tentando ajudar o gigantão usando os pequenininhos. Então a gente pega uma parte dos recursos daqui, joga para o pequenininho, mas o pequenininho ele é uma rede fechada. Então isso aqui, sei lá, aqui é Ethereum, aqui vai ser a Polygon, beleza? Então é uma rede tipo com os seus próprios validadores, né? Ela não depende da Ethereum, ela funciona por si só, beleza? Então tem seus próprios validadores, a gente vai pegar aquele conjunto de transação, vai executar dentro dessa rede secundária, vai validar, validador completamente, é o que eu estou falando, é completamente separado. Óbvio que o cara pode, então, validar, tipo, tanto Ethereum quanto Polygon. Mas são redes separadas, então ele vai ter que ter o código das duas redes dentro da máquina dele, se ele quiser fazer isso, beleza? E aí, digamos que ele esteja lá na Polygon, ele pegou essas transações, ele vai validar as transações ali, e a gente vai ter algum mecanismo que a gente consiga, então, voltar com essas informações para a rede principal, caso a gente queira, beleza? Porque, óbvio, no final das contas, a gente está querendo dar suporte à rede principal, belezinha? Então é isso. Cara, a sidechain é basicamente isso. É realmente uma rede secundária, né? Paralela, que tem seus próprios validadores, vai ter sua própria moeda, inclusive, mas ela, de alguma maneira, ela consegue conectar ou usar a moeda, né? Tem algum tipo de vínculo com uma rede principal. E é isso, beleza? Então, bora agora ver como é que isso funciona por trás. Então, basicamente, a gente tem o seguinte, a gente vai ter aqui, ó, rede principal, como eu falei, e uma sidechain. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai usar um mecanismo que a gente, que pelo que eu vi, é chamado de locking e releasing, beleza? E, cara, é assim, ó, isso é meio brabo, né? O próprio nome da parada já está falando o que faz. Em algum momento a gente vai travar dinheiro e depois a gente vai liberar dinheiro, beleza? E aí como é que é esse esquema de travar e de liberar? Bem, digamos que a gente acabou de criar a nossa sidechain aqui, belezinha? Eu vou colocar a Polygon porque, como eu falei para vocês, eu ia dar uns exemplos, e a Polygon é um exemplo razoavelmente famoso de uma sidechain da Ethereum. E assim, detalhe é que até tipo pouco tempo atrás eu não sabia que a Polygon era uma sidechain da Ethereum, beleza? Para mim ela era realmente uma rede por si só, nada a ver com o Ethereum. E aí como eu falei para vocês, né, realmente a sidechain é uma rede por si só, mas eu não sabia que existia esse vínculo. E aparentemente existe então um vínculo da Ethereum para Polygon, belezinha? E aí, voltando então ao que eu estava tentando explicar de locking release, como é que funciona? Digamos que a gente acabou de criar então a Polygon. O que a gente vai fazer tem algum mecanismo aqui no meio, entre essas duas, né? Tipo, a sidechain, ela tem uma parada que se chama, obrigatoriamente, ela é two-way peg. O que isso significa? Que para a sidechain ser considerada uma sidechain, tipo, é obrigatório ter uma maneira da gente pegar moedas do lado da rede principal e jogar para a moeda do lado da rede secundária e vice-versa, beleza? Então tem que ter esse caminho tanto de ida da principal para a secundária, quanto de volta da secundária para a principal, belezinha? Então isso aqui é obrigatório para a gente poder considerar que essa é uma sidechain. E como que funciona então?
digamos que a gente tem aqui algumas moedas Ethereum, beleza? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, a gente está querendo agora usar uma sidechain, né? A gente está querendo jogar as transações, um conjunto de informações lá para a sidechain. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas moedas e vai transferir para uma carteira externa à rede principal, beleza? Então, meu desenho de carteira ficou um bom cocô, mas eu espero que vocês tenham entendido que aqui vai ter, então, uma carteira, beleza? Vou colocar o wallet aqui. E aí, o que vai ter então? O que vai acontecer com esse dinheiro? Basicamente, a gente joga esse dinheiro na carteira e essa carteira vai pegar esse dinheiro e vai travar, mano. Ou seja, ninguém, absolutamente ninguém, vai ficar usando esse dinheirinho daqui. Ele tá preso. Assim que a gente tiver a confirmação de que essa transferência para a carteira aconteceu e o dinheiro foi travado, o que a gente vai fazer é informar a rede secundária, né, a sidechain, que eu estou chamando de rede secundária ou rede filha. Eu cheguei a ver esse termo, inclusive, rede pai e rede filha, né, onde a principal é a pai e as filhas seriam as sidechains. Mas, basicamente, a gente informa, então, a sidechain. E aqui na sidechain, a gente vai criar, o termo correto seria mintar, né? A gente vai criar, então, moedas que tenham exatamente o valor desse volume daqui. Então, sei lá, eu vou criar várias polygons que representam que contém elas somadas tem o mesmo valor das Ethereum somadas que eu acabei de locar, beleza? E aí, a partir daí eu me torno então um validador dessa rede da sidechain. Eu posso fazer tudo, vai funcionar tudo normal aqui, mas o maneiro desse esquema é de que eu fiz essa transferência, né? E esse processo de sair da rede principal, né, travar o nosso dinheiro e criar uma moeda equivalente, né, na sidechain é chamado então de locking, beleza? E aí, óbvio, o processo inverso, ou seja, quando digamos que a gente queira agora voltar para a rede principal, o que a gente vai fazer a gente vai destruir, literalmente, cara, destruir, pegar, tacar fogo no bagulho. Então a gente taca fogo nessas moedas daqui da sidechain. E aí, assim que a gente tiver essa confirmação de que tacamos fogo nas moedas, isso a gente vai fazer o releasing, ou seja, a gente vai pegar esse valor daqui e vai então retornar para o proprietário original, no caso a gente, né? Tipo, então essa wallet vai ter um mecanismo de retorno desse dinheiro para Ethereum novamente, beleza? E isso então seria esse processo de volta daqui, seria o que então a gente estaria chamando de releasing. O mecanismo de releasing que ficou horrível, mas eu acho que vocês entenderam o processo, beleza? E é basicamente assim que funciona a sidechain. Cara, é simplesão assim mesmo, tipo, pegou, locou moeda, jogou, criou uma moeda de valor, moedas, volume de moedas com valor equivalente, né? Trabalhou aqui, validou transação pra caramba, fez lá tudo o que queria, cansou, irmão. Pega tudo, volta e tá fechado. A gente volta então para a rede principal, belezinha? E aí é para isso então que a gente vai, dessa maneira que a gente vai estar então pegando essas transações da Ethereum e jogando para cá. Agora, cara, só um detalhe rapidinho que eu parei para me dar conta aqui que eu tinha visto enquanto estava estudando, é que assim, por ser uma rede apartada, por ser uma rede fechada e separada da rede principal, isso significa que os mecanismos de segurança da rede principal não vão ser dados na sidechain, na rede secundária, na rede filha. O que isso significa? Cara, digamos que, por exemplo, o Bitcoin ele é considerado estupidamente seguro porque ele já ficou, tipo, ele tá desde 2009 rolando e ninguém conseguiu fraudar uma transação, blá blá blá. Então, cara, ele é considerado uma rede super segura. Só que aí, digamos que a gente faz uma sidechain. Essa sidechain não garante a mesma segurança do Bitcoin, porque ela tem os mecanismos próprios dela de validação. Então, digamos aqui, ó, Ethereum. O Ethereum hoje, apesar de eles estarem querendo migrar para Proof of Stake, ele ainda é Proof of Work, beleza? E aí o Polygon, cara, ele já é Proof of Stake. Então, tipo, o Polygon, ele não tem nenhuma conexão com os validadores, o modo de validar transações da rede principal Ethereum, beleza? E o que isso significa? Que ele pode ser mais ou menos seguro. Em geral, acaba sendo um pouco menos seguro pelo seguinte motivo. As sidechains tendem a ser, não é necessariamente verdade, beleza? Mas tendem a ser um pouco mais centralizadas. A ideia era para ser, na verdade, mais seguro, né? Porque a gente está centralizando.
O lance é que a gente está tirando então o esquema de descentralização e escalabilidade, então isso gera alguns problemas que podem acarretar também numa queda de segurança, porque por ser uma sidechain, às vezes vão ter menos pessoas usando, já que é menos descentralizado, né? Então vão ter menos pessoas usando, e por ter menos pessoas usando, a gente tem maior chance de alguém, sei lá, meter um ataque de 51%, beleza? Que eu já expliquei em outros vídeos, então vocês catam lá, por favor. Eu posso tentar deixar a descrição aqui também, e aí vocês dão uma olhada, se quiserem, óbvio. Beleza? Mas é basicamente isso que eu queria falar, do porquê que a gente estaria usando então a sidechain. E aí bora agora pro final, e eu quero explicar para vocês um conceito do tipo, como que funciona então essa transferência, né? Esse processo de locar a moeda de um lado e jogar para o outro. Eu vou passar bem rápido por isso, porque eu já vi que tem outros mecanismos que explicam bem melhores esse conceito, na verdade, eles são usados justamente para fazer essa parada, e eu ainda não tenho muita segurança para falar deles. Serão coisas como bridge, swap, beleza? Então a gente já vai chegar neles em algum momento, eu vou fazer esses vídeos aqui no canal. Mas basicamente o esquema é o seguinte. Aqui na nossa rede principal, o que a gente vai fazer para alocar é, a gente vai pegar então os tokens que eu falei para vocês, pega os tokens, trava lá numa wallet aleatória, que não é bem aleatória, né? A gente vai saber qual é essa wallet para fazer justamente a transferência para a sidechain, beleza? Mas a gente trava, e esse travar na wallet é basicamente o que a gente fez. A gente pegou as moedinhas e enviou aqui para uma entidade. Essa entidade pode ser um conjunto de empresas, beleza? Assim, dificilmente vai ser uma pessoa só, mas vai ser um conjunto de empresas que vai receber aquele dinheiro e vai falar, ah, beleza, eu peguei esse dinheiro, né? Ele foi transferido para minha carteira e agora eu loquei esse dinheiro, ou seja, esse dinheiro não pode sair daqui. E essa mesma empresa vai chegar e vai então mintar as moedas lá na sidechain. Ou um outro mecanismo que é interessante, e aí é que viria então o conceito de bridge, de swap, a gente vai locar esse dinheiro, só que quem vai estar gerenciando todo esse esquema de, ah não, recebi transferência de dinheiro, loca aqui esse dinheiro, pega lá do outro lado na sidechain e produz moeda do outro lado, seria um código, mano, um smart contract. Então a gente não depende aqui de nenhuma pessoa, nenhuma empresa, esse contrato simplesmente pega esse dinheiro, automaticamente trava e, assim como eu falei no outro caso ali, ele também vai mintar, ou seja, vai criar essas moedas aqui do outro lado. Belezinha? E aí o processo de releasing seria similar, né? Ao invés da gente pegar e tipo construir do lado da sidechain, o que a gente vai fazer? A gente vai falar para esse cara daqui, cara, tô te entregando X moedas aqui, né? Pode destruir essas moedas todas. Então pega isso, taca fogo. E aí assim que você taca fogo, me libera aqui do outro lado, na chain principal, o valor equivalente à moeda que eu te entreguei aqui. Beleza? Só que agora na moeda da rede principal. Belezinha? É basicamente assim que funcionaria então esse esquema de transação. E assim, sim, detalhe. Eu tinha ficado de falar o que seria Federation e o que seria Merge Mining. E aí, cara, esse esquema daqui, esse man in the middle, né, esse indivíduo intermediário, ou seja, para onde a gente está mandando, ao invés de a gente comunicar direto às redes aqui, a gente sempre está usando um intermediário, que seria esse conversor de moeda, beleza? Então, esse conversor de moeda aqui, esse carinha é chamado de Federation, beleza? Isso é só um conceito para dizer que é tipo alguém que está regulando essa conversão, beleza? Mas é isso, é só um termo para dizer que tem esse man in the middle, esse ser no meio do caminho que faz essa conversão. E aí o conceito de merge mining, cara, é que, apesar de eu não saber explicar para vocês como que isso funciona, mas aparentemente uma pessoa que tipo, trabalha com a sidechain e tem também alguma coisa da chain principal, bem, que tem a sidechain e tem a rede principal também, ou então que só tem a rede secundária. Eu ainda não entendi muito bem isso, mas essa pessoa, ou seja, os validadores daqui, que são só pessoinhas mesmo, pessoinha lá trabalhando, largando poder computacional para validar, que a gente já explicou lá de como é que funciona o blockchain. Essas pessoinhas aqui, de alguma maneira, conseguem validar tipo, tanto a moeda da rede principal quanto a moeda da rede secundária ao mesmo tempo, ou seja, elas gastam um esforço uma vez e ganham em dobro, porque elas ganham aqui e ganham aqui. Essa parada eu achei, tipo, bizarramente maneira, mas eu ainda vou ter que dar uma estudada para ver como é que isso funciona,
Porque, mano, basicamente o cara gastou, tipo, um trabalho, sei lá, um trabalho X aqui, né? Então ele gastou energia aqui assim. Gastou energia uma vez, mas ele ganhou em dobro. Ou seja, ele ganhou tanto na rede principal quanto na rede secundária a moedinha baseado na validação dele. Beleza? Isso eu só queria mostrar pra vocês, porque eu achei isso muito maneiro. Eu vou dar uma estudada pra ver como é que isso funciona, eu vou dar uma catada. E aí eu venho depois com um vídeo pra explicar melhor como é que funciona esse esquema, então, do Merge Mining. Beleza? Merge Mining seria justamente porque a gente está pegando a rede principal e a rede secundária e está mergeando, ou seja, a gente está unindo elas num único processo de maneira que a gente consiga ganhar moeda dos dois lados. Belezinha? Então é só isso o conceito de Merge Mining. E aí, como eu falei para vocês, eu vou só mencionar aqui dois exemplos rapidaços que eu achei legais. Um deles eu acabei já mencionando na real, que é o lance do Polygon. O Polygon, então, é a sidechain da Ethereum. Ele tem sido bastante usado já, cara. É uma rede que está crescendo e, assim, dá um help maneiro para a Ethereum, que é uma rede bizarramente grande e está precisando de uns upgrades aí. Já rolaram, inclusive, uns upgrades esse ano bem maneiros. Mas daqui a pouco, inclusive, a gente vai chegar lá no Ethereum 2.0, se Deus quiser. E aí, se pá, isso aí vai ficar muito melhor. Ou seja, a rede da Ethereum vai ficar muito mais usável. As taxas eu espero que caem consideravelmente. Porque pagar $50 para fazer uma transaçãozinha é o bicho. E aí o segundo exemplo, então, seria em relação ao Bitcoin, cara. Que apesar de ele não ter smart contracts, isso eu achei razoavelmente interessante, ele não é viável escrever um smart contract nativo para Bitcoin. Não é que não é viável escrever um smart contract para Bitcoin, mas dentro da rede não é normal, tipo, ele não foi preparado para ter smart contracts, beleza? Então, basicamente, a gente usa de algumas gambiarras, né? Alguns workarounds. A gente faz algumas manipulações para ter, então, um contrato inteligente, um smart contract rodando na Bitcoin. E por acaso, não por acaso, na real, o Bitcoin, por ser gigantesco, ele tem, tipo, ao menos duas sidechains razoavelmente famosas. A primeira delas era Liquid alguma coisa, eu não lembro exatamente o nome. E a segunda delas eu gravei porque eu já tinha visto e não tinha entendido que raios era isso. Tinha sido bastante mencionado, que é a Rootstock. Que é, basicamente, cara, é uma sidechain do Bitcoin e ela é representada por RSK, que seria então a moeda dessa rede. Belezinha? Então é isso, gente. Valeu, falou e até a próxima.